Evangelho segundo João. O Evangelho segundo João foi atribuído pela tradição da Igreja Antiga a João, filho de Zebedeu, um dos 12 apóstolos de Jesus. O estilo e o conteúdo mostram que a obra espelha uma pregação que atravessou diversas etapas. O toque final foi dado uns anos depois da destruição do Templo de Jerusalém, em 70 d.C., quando surgiu a ruptura entre a comunidade cristã e o judaísmo. Desprovido do templo, o judaísmo estava se rearticulando sob a guia dos rabinos, em torno do estudo da lei. Conferir João 5,39. E chegou a expulsar de seu meio os cristãos, de raiz judaica, embora de língua grega, que parecem ter constituído a maior parte da comunidade joanina. Por um lado, João é profundamente judaico e supõe um enorme conhecimento das Escrituras de Israel, mas, por outro lado, está em conflito com o judaísmo dos rabinos, que ele estigmatiza com o termo os judeus, enquanto organização religiosa sem conotação de raça. A finalidade da obra se exprime nos versículos finais, capítulo 20, 30, 31. O capítulo 21 é um apêndice, fortalecer os fiéis na fé que confessa Jesus como Messias e Filho de Deus, os dois pontos de fé em que estavam sendo atacados pelos rabinos. Vejamos agora uma visão do conteúdo geral do Evangelho de São João. João não é composto de breves histórias, como os outros evangelhos, mas de grandes episódios em que se misturam narrativa, diálogo e discurso, assumindo muitas vezes forma de teatro. Ele segue um esquema geográfico e cronológico peculiar, mencionando diversas viagens de Jesus a Jerusalém e 3 Páscoas, enquanto os outros evangelhos mencionam uma só. Conferir introdução ao Novo Testamento. A estrutura do Evangelho é a seguinte. Primeiro ponto. O prólogo ou abertura. A palavra de Deus se torna existência humana, carne. Jesus Cristo. Conferir capítulo 1, de 1 a 18. No ponto 2. Os sinais de Jesus. Uma coleção de 7 obras poderosas que João chama de sinais por causa de seu valor profético e que colocam os que os veem diante da decisão de crer ou não crer. Conferir capítulo 1, 19, capítulo 12, 50. É a atividade pública de Jesus, momento provisório no qual se sublinha que sua hora ainda não chegou. Os sinais colocam o mundo diante da opção a favor ou contra Jesus, sendo que não basta crer somente por causa dos sinais. Importa descobrir o valor profundo de Jesus, o dom que ele traz e que ele é. A conclusão desta parte, conferir capítulo 12, 37 a 50, é uma reflexão sobre a incredulidade do mundo. Ponto 3. A hora de Jesus. Sua exaltação, em 2 sentidos, como os 2 lados da mesma moeda, na cruz e na glória. Conferir capítulos 13 e 20. Nesta parte, o público é dividido. O primeiro momento, capítulo 13 ao capítulo 17, se desenrola na intimidade daqueles que creem. Os discípulos, despedindo-se, Jesus revela o sentido profundo de sua obra.
No segundo momento, capítulos 18 ao capítulo 20, João evoca a paradoxal vitória de Jesus sobre o mundo incrédulo, sua exaltação na cruz e na glória da ressurreição. A conclusão da segunda parte, capítulo 20, versículos 30 a 31, encerra o Evangelho inteiro, apresentando a sua finalidade: confortar os fiéis na fé de que Jesus é o Messias e Filho de Deus. No ponto 4 do conteúdo geral do Evangelho de São João. O capítulo 21, um epílogo, pertencendo ao Evangelho original, às vezes chamado os Atos dos Apóstolos, conforme João, Jesus, depois da ressurreição, apresenta-se à sua comunidade na Galileia e a confia a responsabilidade de Pedro. Conferir João 7,53, depois capítulo 8, 11, a perícope da adúltera. É um trecho bíblico que originalmente foi transmitido separadamente e no século IV inserido no Evangelho de João. Vejamos agora os temas específicos do Evangelho de São João. Primeiro, a palavra de Deus em carne humana. A mensagem que João propõe se resume na frase: ninguém jamais viu Deus, o Filho único, que é Deus e está na intimidade do Pai, foi quem o revelou. Conferir capítulo 1, 18. Pois Jesus é a palavra do Pai. A vida de Jesus é o Pai se comunicando e realizando suas obras. Conferir capítulo 14, 10. A vida de Jesus nos diz como Deus é e não há outro caminho. Conferir capítulo 14, 6. De conhecer Deus como Ele é. Quem me vê, vê o Pai. Conferir capítulo 14, 9. Esta frase, pronunciada algumas horas antes de Jesus provar seu amor até o fim, conferir João 13, 1, significa que no dom da vida de Jesus reconhecemos o rosto de Deus, que é amor. Conferir 1 João 4, depois 8, depois 16. No ponto 2, sinais, os símbolos. A linguagem de João é altamente simbólica. Jesus se apresenta como luz. Conferir capítulo 8, 12 e também capítulo 9, 5. Ressurreição e vida. Conferir capítulo 11, 25. Caminho, verdade e vida. Conferir capítulo 14, 6. Pastor. Conferir capítulo 10, 11. Porta. Conferir capítulo 10, 7 e também o versículo 9. Pão da vida, conferir capítulo 6, 35. Pão vivo, conferir capítulo 6, 51. Ele traz em si o dom da água da vida, conferir capítulo 4, 14. Também capítulo 7, 37 seguintes. Esses mesmos símbolos são o dom de Jesus nos milagres chamados expressamente de sinais, porque seu valor não está no dom material, mas naquilo que significam. O vinho, bebida das núpcias messiânicas, a saúde, a vida que Jesus traz, o pão, seu ensinamento e o dom da própria vida, a ressurreição, ou seja, a restauração da vista, a luz que é Jesus, o reerguimento de Lázaro, a ressurreição e vida presentes em Jesus. Quem não vê o sinal no gesto de Jesus é como se não tivesse visto nada. Conferir 6, 26. No ponto 3 dos temas específicos do Evangelho de São João, a hora de Jesus. João chama a hora de Jesus esse momento em que Jesus é, ao mesmo tempo, elevado à cruz e na glória, pois em seu morrer transparece a glória do Pai.
que é amor e fidelidade até o fim. No ponto 4, o Espírito Paráclito e a memória de Jesus. Ao despedir-se do mundo, Jesus promete o Paráclito para recordar sua obra e ensinamento e para conduzir a comunidade na verdade plena, fazendo-a compreender dia após dia o que Jesus falou antes que se realizasse. Conferir capítulo 16, de 1 a 15. Esse mesmo Paráclito nos ajuda também a cumprir as obras maiores que Jesus, na limitação de sua existência carnal, não realizou, mas deixou para nós o Espírito. Atualiza Jesus no nosso meio. Conferir capítulo 14, 12 a 17. Por causa dessa compreensão atualizada no Espírito, o Evangelho joanino é chamado o Evangelho espiritual. Pelo Espírito que Jesus envia da parte do Pai, aprendemos a fazer a obra de Jesus hoje. No ponto 5, a Trindade. O acima dito mostra subjacentemente o caráter trinitário deste Evangelho, com o Espírito que permanece sobre ele. Conferir capítulo 1, 32 seguintes. Jesus revela o Pai, realizando sua obra. Conferir capítulo 14, 10. E nos dá o Espírito para continuá-la. Conferir capítulo 14, 12 a 17. No ponto 6. A mãe de Jesus e as personagens femininas. João é sóbrio em relação à mãe de Jesus, nunca designada pelo seu próprio nome. Ele a menciona em 2 cenas apenas, porém extremamente significativas. No primeiro dos sinais. Conferir capítulo 2, de 1 a 5. E ao pé da cruz, capítulo 19, 25 a 27. Maria é a referência de Jesus ao entrar e ao sair de sua atividade pública, e é na qualidade de referência de Jesus que ela é acolhida pelo discípulo amado, no que era seu, a comunidade. Conferir capítulo 19, 27. As outras personagens femininas são descritas com fina sensibilidade. A samaritana, Marta, Maria de Betânia, agora identificada como a mulher que ungiu Jesus, e sobretudo Maria Madalena, presente ao pé da cruz e primeira a ver o ressuscitado e a anunciar a ressurreição.